Começamos mais um podcast, dessa vez com pessoas incríveis que estarão presentes aqui para falar de direito do trabalho, que está em alta, né? Sempre está, né? Porque sempre tem alguma coisa ali que mexe com o direito do trabalho e que tem algum tipo de repercussão, né? E também para falar um pouquinho de direito previdenciário. Dessa vez eu estou com Laura Bringel. É só Laura Bringel, eu não tenho outro nome aí escondido. Tem mais nome escondido aqui. Conta pra gente aí. Laura Brito Azevedo Bringel. Muito bom. Laura, conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Como é que foi que você foi parar no direito? Olá, tudo bem, Guter? Mais uma vez é um prazer enorme estar participando desse podcast com você. Me sinto muito honrada, muito grata. Te agradeço pela oportunidade. Então, vou contar mais de novo, né? Porque já contei uma vez essa história, mas ela é legal. O vídeo perdeu por aí, não? Acho que tomara que não, né? Não. Eu comecei no direito quando eu era casada, por influência do meu ex-marido. Sou grata por ele, inclusive. Quero agradecer aqui agora. Obrigado aí. Por influência dele, eu trabalhava em banco, eu já fiz administração. É mesmo? Poxa, eu não sabia isso não. Quando ele passou num concurso para juiz, eu ia me mudar de Goiânia e eu decidi fazer essa transição de carreira nesse momento. E aí comecei, continuei e estou até hoje. Mas desde o começo eu quero deixar bem claro que é outra pessoa que eu também sou muito grata, que é a minha sócia hoje, doutora Adriana Garcia, que foi quem me abriu as portas desde o início e a gente está junto até hoje. Quanto tempo? Já começaram com o escritório já? Ela já tinha um escritório também com o ex-marido dela, que comecei como estagiária lá à Pois eu época. agradeço o ex dela a hora que ela estiver falando aqui. E aí nesse interregno de tempo ela também divorciou-se e a gente continuou. Porque assim, a gente começou antes dos divórcios, né. Eu acho que ela assumiu, tô brincando, eu ia falar besteira, deixa pra lá. Tem que deixar um clima mais Mais suave. relaxado, menos tenso, né. Ainda mais Mas só lei, seguir regrinha, toda regra pode ser pode ser cumprida de uma forma leve, né. falando em mercado de trabalho e cenário difícil, a gente tem aí uma discussão sobre a escala 6 por 1. Como é que é a situação hoje? Então, na verdade, não existe uma lei que estabeleça essa jornada de 6 por 1. Existe a CLT e existe a Constituição, que ela garante ao trabalhador trabalhar por pelo menos, quer dizer, no máximo 8 horas por dia e no máximo 44 semanais. E aí a maioria das empresas utilizam essa escala, que ela pode ser cumprida com 44 semanais, que é garantido pela Constituição. E aí fala que as horas excedentes a essa jornada podem ser pagas como extras ou compensadas. Até 8 horas. Não, até 8 horas por dia e 44 por semana. Então, mas a jornada extra é ter 2 horas por dia. E a jornada extra não pode exceder de 2 por dia. Se todo mundo trabalhar com jornada extra, todos os dias trabalhar 2 horas de jornada extra, pode. Pode, desde que sejam devidamente pagas ou compensadas. Uhum. Pode ser instituído um banco de horas, ela pode compensar com folgas semanais e tem um período também que você tem que compensar essas horas. Você trabalha 10 anos na empresa. Você não pode compensá-las só ao final desses 10 anos ou deixar para recebê-las só ao final desses 10 anos, entendeu? Você tem um prazo para receber se a empresa não ter folga compensatória. Qual que é o prazo? Se não me engano, é no máximo 6 meses. E é obrigado a executar o banco de horas também? Tipo assim, O banco de horas ele tem que contabilizar todas essas horas excedentes e existem algumas horas negativas também, se você chegou atrasado ou faltou um dia. Todas essas horas positivas ou negativas que se fala, né, vão para o banco de horas. E aí vai fazendo uma compensaçãozinha das horas positivas e negativas. E ao final do mês, existem lá a somatória, né, dessas horas, que aí podem ser positivas e, dependendo do caso, negativas. E a empresa tem um prazo para pagá-las ou compensá-las. O prazo para compensar essas horas, se for diretamente com a empresa, se não tiver envolvimento de negociação coletiva, é de 6 meses. Se envolver acordo ou convenção coletiva, é de até 1 ano. Se passou esses 6 meses e não compensou, a empresa é obrigada a pagar. Não tem mais prazo para compensar. Se dentro do prazo estabelecido não houver a compensação das horas, a empresa é obrigada a pagar em dinheiro. e geralmente eles fazem isso mensalmente, né, pra não dar muito, não ficar muito embolado, né. Geralmente
fazem, né. O que ocorre de pior, que dá causa mais prejuízo para os trabalhadores, via de regra, que acontece na prática, é a não computar corretamente essas horas excedentes. A maioria das empresas não computa corretamente. Existe ainda, infelizmente, hoje no nosso mercado, aqueles trabalhadores que registram o ponto e voltam a trabalhar. E aí essas horas que não foram registradas não são computadas daquele banco de horas. Nossa, se acontece algum acidente de trabalho ali, a pessoa tá Além de comprovar que estava trabalhando ainda mais, né, com horas excedentes e ainda sofreu acidente, né. é, e imprevisto acontece. Eu vi um vídeo de um cara que estava no salão, numa barbearia ali, foi secar o cabelo do cara, a hora que ele ligou o secador, explodiu o salão. Você não acredita vendo o vídeo, a gente não acredita em que acidente de trabalho acontece, né. A gente acha que acontece só em fábrica. E ninguém merece morrer por trabalho, né. Isso é uma das coisas mais injustas que tem, né, você morrer trabalhando, né. Ainda mais quando é por causa do trabalho do outro. Suponendo uma coisa sua, né, "Ah, vou ali ver se eu minero um ouro pra mim", tudo bem, você ainda vai. Agora, por causa pra gerar riqueza para o outro é complicado. É complicado e existem alguns empregadores que ainda não valorizam a força de trabalho do empregado, né. Assim como existem empregados também que não dão valor para os empregadores bons, né. Então a gente tem um lado bom e o ruim das 2 partes. Mas esse empregador ruim, ele tá com os dias contados, né, ou não? Existem as regras trabalhistas exatamente para prevenir, né, para que não existam esses maus empregadores, mas eles tentam sempre ganhar mais, obter mais lucros, né, sobrecarregando de alguma forma o empregado. Mas existe fiscalização maior hoje e cada vez está menor essa sobrecarga, digamos assim, de todas as formas em cima do empregado, né, por causa da fiscalização que existe hoje. Não existe um detector pra gente detectar quando o empregado é bom e quando é ruim na entrevista, não? Sinais. Aliás, isso pode processar o empregador antes mesmo dele te contratar, na entrevista, por ser preconceituoso, por alguma coisa Se assim? ele conseguiu comprovar, se na hora da entrevista ele tiver prova de que ele foi discriminado de alguma forma ou então que obteve uma proposta de emprego real e na hora ele teve essa proposta descaracterizada, não foi efetivada, ele pode sim entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, pedindo indenização por isso, porque ele foi lesado tanto a honra dele, que ele foi discriminado, né, e aquela intenção do trabalho, do emprego e tudo também foi frustrada. Vamos falar um pouquinho sobre aquele patrão, às vezes, que ele é descuidado. O empregado tem direito de falar assim: "Olha, eu não vou trabalhar se eu não tiver os EPIs corretos"? Ele pode Tem, fazer isso? tem, ele pode fazer isso sim, ele pode obrigar, da mesma forma que o empregador fiscaliza, tem o dever de fiscalizar se o empregado está utilizando todos os equipamentos de proteção individual que ele forneceu, o empregado pode cobrar do empregador todos aqueles equipamentos de proteção para que ele não para que ele corra menos risco, na verdade, né. Porque a partir do momento que ele recebe toda essa proteção, na maioria das vezes, presume-se que essa atividade dele já é de risco. Então ele tem por obrigatoriedade utilizar todos os equipamentos possíveis para diminuir esse risco. Eu não vejo, igualdade entre o empresário e o empregado, até porque são 2 institutos totalmente diferentes, ao meu ver. O empresário ele está ali trabalhando 7 horas ou 7 dias por semana por simples liberalidade dele, ele vai oferir muito mais lucros trabalhando assim, então ele tem a liberdade de escolher a jornada que ele vai cumprir ou não. Inclusive se ele não quiser trabalhar por 30 dias, 60, ele pode fazer isso. O empregado não, ele tem jornada certinha a cumprir, ele tem que estar lá às 8 horas por dia à disposição do empregador, ele vai ganhar um salário fixo ou alguma coisa a mais, então é muito diferente, digamos assim, não tem comparação eu penso, né. Uhum. Ótimo, ótimo. Verdade. Ele tá gerando uma riqueza para ele mesmo, né, o Em uma riqueza o própria, o enriquecimento empresário, né. próprio, né, lícito até. Então ele escolhe, quanto mais rico ele quer ficar, quanto mais produtividade ele quer ter. Ele tem toda essa liberdade, né, Toda, toda. inclusive de não trabalhar o dia que todo mundo estiver trabalhando, né. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre direito previdenciário?
Vamos? Tem gente que hoje, por exemplo, é beneficiário do LOAS que confunde LOAS com aposentadoria. Qual que é a diferença do LOAS? O que que é o LOAS? A diferença do LOAS e a diferença do LOAS para aposentadoria? Então vamos lá. Vamos deixar bem claras essas 2 situações. O LOAS, ele não precisa de contribuição. Então ele não é um benefício da previdência social, diferentemente daquele empregado ou daquele contribuinte autônomo que contribui mensalmente para o INSS, para a previdência, que ele, ao final da vida tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por invalidez, se ficar inválido, tem direito a receber auxílio-doença se adoeceu quando estava trabalhando ou sofreu algum tipo de acidente de trabalho, tem direito a receber salário-maternidade quando a mulher estiver grávida e passar aquele período com o neném, com assim que nascer. Já o LOAS, ele é um benefício assistencial do governo para 2 tipos de categorias de cidadãos: aquele idoso maior de 65 anos e para os deficientes, ambos que possuam uma renda mínima exigida, que é 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, por pessoas que moram na mesma residência. Então existem esses requisitos para que esse cidadão consiga receber esse LOAS, que é o benefício de prestação continuada, o BPC, é um benefício assistencial. Aumentou muito depois da pandemia o número de concessão desse benefício, porque as pessoas ficaram sem renda. E aí, por incrível que pareça, não sei se é coincidência, mas apareceu muito mais crianças deficientes, com autismo, com vários outros tipos de deficiência mesmo. E aí aumentou, sobrecarregou um pouco a previdência, eu penso, né. O autista, ele tem direito ao LOAS? Se tiver laudo falando que ele é autista, ele tem direito, desde que a renda da família seja esse valor de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ah, entendi. Qualquer um dos 2 requisitos tem que ter esse também conjugado. Mas existem alguns casos específicos que, se comprovadamente a renda for um pouco superior a esse 1/4, se a pessoa que está requerendo o benefício assistencial comprovar que o gasto que ela tem com a doença, principalmente, com o remédio, com o tratamento, for bem superior, ela ainda consegue também ganhar esse benefício. Todo concessão de LOAS, ele é via judiciário? Não, não. Ou o INSS mesmo, sem precisar de ir para a justiça, ele pode liberar o Pode, desde que comprove, vai um assistente social na residência, desde que comprovadamente que eles são uma renda mínima exigida, que eles tenham e que a criança é deficiente, ou qualquer pessoa, não precisa ser criança exatamente, ou se é idoso acima de 65 e também tem uma renda mínima, ele pode ser concedido, independente da via judicial. A via judicial, ela serve para caso de negativa administrativa do INSS. Ela só pode ser acionada se o INSS negar qualquer tipo de benefício. mas em ambos os casos, um advogado trabalhista é aconselhado, Um advogado previdenciarista. é previdenciarista. Sim, sim, para entrar para uma ação judicial tem que ter o advogado. Mas um advogado, ele pode orientar os primeiros passos para requerer diretamente no INSS, antes da justiça. Aham, entendi. E aí é diferente de aposentadoria, por ser uma questão de benefício, então a pessoa também não tem um 13º, por exemplo. Não, quem recebe esse benefício assistencial é um salário mínimo por mês. Hoje não, ninguém ganha menos que um salário mínimo por mês hoje no nosso país, a Constituição garante, Mesmo sendo benefício. mesmo sendo benefício assistencial. Tá, Mas ele não tem direito a 13º. É o benefício mensal e mais nada. entendi. Diferente de aposentadoria, que você, como se fosse a sua renda, que você contribuiu a vida inteira para ter direito àquilo. Então você tem um 13º também. E de quanto em quanto tempo é revista eles passam esse pente fino para ver quem que ainda tem direito de receber, quem não tem? Recadastramento tem que fazer anualmente e prova de vida também é feita anualmente. Aí o governo, vez em quando, não existe regramento de tempo para isso, ele faz um pente fino, que eles chamam, né. Eles fazem uma fiscalização generalizada para ver se aquelas pessoas que estão recebendo aquele benefício ou ainda estão vivas ou se não houve fraude para concessão daquele benefício, para ver se tira a sobrecarga da previdência, né.
Porque infelizmente no nosso país existe muita fraude, a gente vê todos os dias nos jornais, concessão de benefício para pessoas que nunca contribuíram, para pessoas que não são idosas, para pessoas que não são deficientes. Infelizmente, a gente tem muito disso na nossa previdência. Agora a parte da aposentadoria em si, eh, sempre é aconselhável um advogado quando vai dar entrada em aposentadoria? É aconselhável, tem que ter orientação de um advogado, é importante, porque senão dependendo do caso você não consegue. Ou consegue com valor injusto, né, um valor que você merecia mais. Existe isso, dependendo do valor que você contribuiu a vida inteira, você pode ainda fazer uma revisão depois que você já tem até uma aposentadoria, se não decorreu 5 anos depois que você ainda pode fazer uma revisão do valor. Então eu, na condição de aposentado, se eu tivesse, eu poderia, por exemplo: "Pô, tô ganhando, acho que eu deveria estar ganhando mais pelo tanto que eu trabalhei e pelo tanto que eu ganhei e contribuí. Posso pedir uma revisão". Pode pedir uma revisão. Se a gente tem que comprovar que aquele valor que está sendo pago hoje não contabilizou algum valor mais alto que você contribuiu. Entendi. Agora, parece que tem usando uma linguagem de hoje, um hackzinho, né, um segredozinho para você conseguir ter direito à aposentadoria, mesmo tendo contribuído, que é estar trabalhando nos últimos 12 meses, é isso? Como é que é essa questão do tempo de serviço? Às vezes eu mesmo tendo contribuído 15, 20 anos, eu posso de repente perder o direito de requerer aposentadoria se eu não estiver trabalhando. Isso é verdade? Como é que funciona isso? Então, como eu falei no início, aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, são para pessoas que contribuem com o INSS. Mas se eu já tiver contribuído, tiver chegado aos 64 anos e parado 63 e parado de contribuir, e com 65 eu vou aposentar, eu posso pedir minha aposentadoria mesmo assim com 65? Não, não pode se você não estiver contribuindo naquele momento. Você contribui a vida inteira. Passados 12 meses que você parou de contribuir, não chegou a época de você aposentar, não requereu, ou chegou e você não requereu, você tem que voltar a contribuir para poder ter direito àquele benefício. Para aposentadoria, no caso, né. Então, quem contribuiu por 20 anos, parou de contribuir em 2018, aí chegou agora em 2024, completou a idade necessária e quer requerer aposentadoria, ele vai ter que voltar a contribuir por mais 12 meses para ter direito a aposentar, porque ele passou muitos anos sem contribuir, mesmo que ele já tenha tido contribuído 8 ou 20 anos. O suficiente para aposentar. O suficiente, porque o mínimo exigido hoje são 180 meses, né, que dá 15 anos. Então, menos de 15 anos você não aposenta. É requisito mínimo, 15 anos, 62 anos de idade para mulher e 65 anos de idade para os homens, hoje, né. E tem que estar contribuindo à época do requerimento da aposentadoria. Carência de 12 meses após a última contribuição. Você ainda tem direito nesses 12 meses sem contribuir. Fazer esse requerimento também. Então se eu parei de trabalhar ano passado e tem menos de 12 meses que eu parei de trabalhar, eu ainda posso requerer. Pode, você ainda tem a qualidade de segurado, que a Sim, gente chama. sim. Passados esses 12 meses, você perde essa qualidade de segurado e tem que voltar a contribuir para poder requerer aposentadoria. E muita gente tem essa surpresa? Você não tem ideia de quantas. "Ah, eu contribuí 10 anos na minha vida, eu quero me aposentar, posso?" Infelizmente não, você não cumpriu todas as regras exigidas, né. E às vezes a pessoa sabe que contribuiu, mas ela já está 2, 3 anos sem trabalhar de carteira assinada, não Ou está. contribuiu por 10 anos e acha que é o suficiente. Ou contribui a 45, digamos assim, e não tem 65 de idade, Tem tudo isso. tem tudo. Ainda existe aquela questão de aposentar por tempo de trabalho e por idade? Por idade existe. Você não consegue só pelo tempo de trabalho hoje. Você tem que ter a idade mínima para qualquer tipo de aposentadoria, exceto a invalidez, né, que você não precisa nem ter o tempo de contribuição de 15 anos e nem a idade, porque você vai estar inválido, você não vai ter como trabalhar mais, né. E o cálculo para quem está inválido é o cálculo da última aposentadoria, é do último salário, é a média? É a média de todos os salários que ele contribuiu, ou dependendo do caso, é um salário mínimo. Que é o mais comum até, porque a contribuição foram poucas, né, por pouco tempo, e aí não deu nem para gerar um valor, digamos assim, uma renda mensal inicial. E aí o valor vai ser um salário mínimo, que não pode ser menos. E para fazer esse cálculo existe alguma calculadora online, alguma coisa assim?
Eu Ou tem que ir no advogado para fazer o cálculo trabalhista antes? Existem alguns programas hoje, né, porque a previdência ela utiliza fatores, digamos assim, para geralmente dependendo do tempo que você contribuiu, do valor que você contribuiu, tudo modifica. Então é muito individualizado cada cálculo, não tem como, não é generalizado, né. Então cada caso é único. Vamos falar então um pouquinho dos riscos ou da diferença do trabalho híbrido e de home office para quem é CLT, para quem está trabalhando não como PJ ou prestador de serviço, mas que é empregado. Muda alguma coisa? Por exemplo, eu estou trabalhando dentro da minha casa, eu estou usando a minha energia, eu estou usando o meu computador, ou eu não posso usar o meu computador para trabalhar, a empresa tem que mandar o computador para mim, mesmo eu trabalhando de forma remota. Como é que funciona isso à luz da CLT, o trabalho remoto para o trabalhador? A CLT fala que para os empregados home office, regidos por ela, o empregador tem que fornecer todos os equipamentos de trabalho. Ele é obrigado, inclusive a descanso dos pés e tudo, todo bom, né, equipamento de proteção, na verdade, né, porque você vai ficar muitas horas sentado ali, geralmente são para pessoas que trabalham sentadas, né, à frente do computador. Então ele é obrigado a fornecer todo o equipamento de trabalho para o empregado. E a questão de bater ponto, essas coisas? Existe, já criaram-se sistemas, né, de ponto eletrônico, já está se adequando à norma, né, os sistemas estão se adequando à norma. Claro que existem empregadores que não cumprem da mesma forma presencialmente, né, então os desregramentos vão sempre existir, né, quer dizer, continuam existindo, né, seja presencialmente ou home office. Quais são os setores da sociedade e do trabalho que onde você tem mais incidência de quebra de direitos trabalhistas? É na construção civil? É na área de transporte? O que que você sente? Talvez não seja um dado muito certo, mas, assim, hoje a maior demanda que vocês recebem como escritório, realidade como escritório, é de qual área? Olha, a gente vê muita jornada demasiadamente extenuante com motorista de carga, né, que viaja, e a gente vê que eles têm uma jornada totalmente fora da realidade, tanto que existem ações que se vai cobrar a quantidade de horas extras e é quase que inacreditável que ele cumpria mesmo aquela jornada, mas ela é verdadeira. Hoje tem no próprio caminhão, os caminhões hoje Tacógrafo, né? tem era tacógrafo, mas tem equipamento mais atualizado hoje, né, que comprova. E hoje também tem até por satélite, como é que fala, aquele que monitora o rastreamento, entendeu? Tem tudo hoje. Então hoje está mais fácil de comprovar. E sobre, desvio de função? Você é contratado para uma coisa, às vezes até recebe menos, pá, eu sou contratado para auxiliar de escritório, mas eu sou auxiliar administrativo, mas na verdade eu sou gerente. Existe um papel de subgerente, para não falar que é gerente e tal. Acontece muito isso? Como é que o empregado consegue identificar isso e qual que é a hora dele dar um basta nisso e requerer o direito dele? Olha, é bem comum isso, mas existem também alguns empregados que não leiam, acho, no contrato, todas as funções que tá dentro da função dele, né. Mas vamos falar de um desvio de função ou um acúmulo, que é o que acontece na maioria das vezes. Acumular várias funções com a sua ao mesmo tempo, sem receber nenhum plus salarial, digamos assim, nenhum aumento na sua remuneração. Se ele receber, estaria legal. Estaria legal se ele concordasse. Assinaria num acordo, alguma coisa no contrato, que ele estava acumulando as funções e receber tanto a mais por acumular aquelas funções. Não precisa de constar na carteira de trabalho. Não tem necessidade. Boa. Mas pode ter um contrato, e que eles assinam um contrato também, né, a maioria das empresas. E descrevendo a jornada, tudo, a função, o que que ele tem que fazer na função, bem detalhadinho, né. E existem até alguns casos que os empregados acumulam tantas funções que eles acabam adoecendo. Tem uma cliente nossa que aconteceu, acumulou tanta função na empresa de confeiteira, salgadeira, que mais que ela fazia? Uma empresa bem conceituada aqui da nossa cidade. Ela fazia tudo. Ela gerenciava todos a os setores praticamente. Ela foi contratada, na verdade, para ser cozinheira dos funcionários. E ao final ela estava fazendo tudo da loja.
todos os produtos da loja ela estava confeccionando, além de fazer a comida dos funcionários. Então tinha que ter mudado inclusive na carteira de trabalho dela nesse caso. Mudou na carteira, que ela começou para cozinha, depois foi para doceira. Só que aí ela acumulou tudo, e no final ela está afastada por burnout. Tá com ansiedade, depressão, não consegue comer, chora por qualquer coisa. É terrível isso. E a empresa não reconhece. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cargo de confiança, porque até então eu achava que cargo de confiança era só no governo, né, e todas as outras, tudo que você fizesse era registrado na carteira e, enfim, eu não sei, eu nunca fui gerente de nada, mal enfim. Como é que funciona essa questão de cargo de confiança, né, você exerce uma função X e depois você vai para um cargo de confiança. Primeiro, o que que é um cargo de confiança à luz da CLT? E a pessoa ganha mais por isso, registra lá na carteira isso, ela ganha por fora, porque é um cargo de confiança, é só uma gratificação ou não existe gratificação nesse contexto de CLT, como é que funciona isso? Então, geralmente, cargo de confiança é um cargo mais alto que o empregado já é, digamos, de confiança do empregador, já trabalha lá por algum tempo, né? E ele é promovido a gerir os demais funcionários, digamos assim. Pelo menos na maioria dos casos acontece assim. Só que aí esse gerente, esse cargo de confiança, ele não tem jornada certa, ele não ganha horas extras, ele não tem que bater ponto, registrar a jornada, porque ele tem que estar à disposição da empresa, né, para gerir, seja por quanto tempo for necessário, mas ele tem que ganhar um valor no mínimo 40% superior ao que ele recebia antes dessa promoção, para compensar essa jornada extraordinária, digamos assim, que ele vai ter sem receber horas extras, né. Aí não vai precisar de bater ponto legalmente, Não vai precisar de bater ponto legalmente e vai ter que ficar à disposição enquanto necessário por dia, né. então se na carteira dele não consta um aumento de 40% maior, ele pode procurar o Ele direito pode procurar os direitos trabalhistas. Ele está trabalhando a mais e não está recebendo a mais também, que deveria, né, pelo menos 40% a mais. eu não sabia disso, muito interessante. 40% a mais, pelo menos. Pelo menos. E com relação aos acréscimos de salubridade, a questão de você trabalhar às vezes, à noite, aquele adicional noturno, como a reforma trabalhista que teve algumas dessas regras caiu ou continua valendo tudo? Você adicional noturno é a partir de que horas? Das 22 às 5 para trabalhadores urbanos, para o rural, dependendo se for agropecuária ou com lavoura, né. Ah, tem isso também. Tem isso também, continua valendo, a hora noturna ela é reduzida, tem que ganhar um adicional de no mínimo O 20%. que que é uma hora noturna reduzida? A nossa hora tem 60 minutos, a hora noturna ela tem 52 minutos e 50. Segundos? É, isso que é reduzido, ela tem menos de 60 minutos. E você ganha mais. Então das 22 às 5, dizem que trabalham 8 horas noturnas. Hum, entendi. Então você é o equivalente, se você trabalha das 22 às 5. Equivale a 8 horas noturnas. É por isso que tem, por exemplo, porteiro que entra 11 horas da noite e sai 6 horas da manhã, para dar mais ou menos essa equivalência, né. Porque ele tá trabalhando, senão ele teria que sair 5. Aí o outro não conseguiria chegar às 5 no trabalho, 5 horas da manhã, porque não tem nem ônibus, né, pra chegar às cinco É, horas o da que eu manhã. vejo de porteiro hoje trabalha 12 por 36, né, mas ele ganha aquelas 8 horas noturnas, ele tem que ganhar aquele adicional referente àquelas 8 horas noturnas, que é das 22 às 5, Mesmo sendo 12 por 36, mesmo sendo 12 por na hora 36. que ele entra naquela faixa de 22 às 5 ele ganha. vamos falar um pouquinho sobre pejotização? Vamos. Vamos falar, o que que é pejotização? Então, o termo pejotização hoje é utilizado para empregadores que querem contratar, que contratam, na verdade, empregados cumprindo todos os requisitos do artigo 3º da CLT, que tem subordinação, jornada de trabalho específica, que recebe salário fixo, que fica à disposição 8 horas por dia do empregador, como se fosse um profissional autônomo. Então eles obrigam, na verdade, o empregado a fazer um registro de um CNPJ e contrata a empresa deles.
ao invés de contratar o próprio empregado, né, falando que ele é um profissional autônomo, que ele não tem jornada a cumprir, que ele não é subordinado ao empregador, sendo que na realidade ele é igual a qualquer outro empregado regido pela CLT. Praticamente, né, só que ele é registrado como empresa e não como empregado. E aí ele não tem direito trabalhista, Não tem férias. não tem férias, 13º, não tem nada. E aí, qual que é a hora desse empregado, vamos dizer assim, requerer os direitos dele? Geralmente ele se submete a essa situação por falta de oportunidade no mercado, né. Ou às vezes ele quer ganhar um pouco mais, né, porque às vezes o cara paga um pouco melhor pra ele, Mas aí ele se fica mete. totalmente desamparado, porque ele não tem o recolhimento do FGTS, ele não contribui com a previdência, que pode dar um auxílio-doença para ele, por exemplo, em caso de adoecimento ou acidente. Então ele fica desamparado de algumas formas. Ele pode até receber um salário um pouco maior naquele momento, mas se for para pensar no futuro, nem aposentadoria, possivelmente, ele não vai ter, porque ele não está contribuindo com o INSS, né. Ele não vai ter indenização do fundo de garantia, caso seja dispensado a qualquer momento pelo empregado. Ele não tem férias, ele não tem 13º. Ele só trabalha muito, igual um empregado, sem os benefícios. Mas o patrão dele é bonzinho, e aí? Aí ele escolhe se ele quer continuar sendo amigo do patrão bonzinho e sem pensar no amanhã, no futuro, né, ou decide procurar todos os direitos que ele realmente tem na Justiça do Trabalho. Vamos falar um pouquinho, até pra gente já encaminhar para o final, podemos? Podemos. Quais são as diferenças do que a mulher tem do homem no mercado de trabalho, muitas vezes para exercer a mesma função? Porque a gente sabe que são organismos diferentes, são realidades diferentes, né, porque a mulher ela tem um filho para cuidar, muitas vezes, ela tem uma casa para arrumar também, então a legislação procura enxergar um pouco isso. Não vou dizer que ela enxerga de forma completa e ampla e justa, mas quais são essas diferenças? Então, eu vou citar algumas que visam proteger a mulher como pessoa física mesmo, fisicamente, digamos assim. Por exemplo, a força física da mulher, a gente sabe que é inferior à do homem, não tem como, isso é natural, né, a gente nasce assim. A CLT tenta proteger e fala que a mulher não pode carregar peso, superior a 20 quilos. Um exemplo, ela tem quando a mulher também é ela que gesta a criança, o filho da família, então ela também tem uma proteção nesse caso para quando o filho nasce. Além da licença maternidade, quando ela volta, ela tem um intervalo de 1 hora para amamentar a criança todos os dias, né. A empresa é obrigada a fornecer. Ela também quando faz horas extras, ela tem que ter um intervalo nisso, entendeu? E Adoção também vale como gestação. Quando a criança é adotada, ela também tem licença maternidade, ela também recebe o salário maternidade, ela também tem direito de estar com o filho, ela não vai amamentar, né, mas ela tem esse direito também de alimentar o filho, tudo. agora, me conta aquele negócio da empresa que trabalha com atendimento e exige sempre com que a empregada esteja maquiada para receber os clientes. Aí eu te pergunto, tem que estar maquiada e com o cabelo sempre escovado, hidratado. Quem que paga o custo? Conta pra gente aí. É claro, digamos assim, né. É alto o custo, gente, de se manter sempre impecável, maquiada, bem vestida, com o cabelo sempre escovado. É muito caro hoje em dia, a gente sabe disso. Então, se é uma exigência do empregador, por óbvio, ele tem que custear toda essa despesa. Claro que ele não precisa comprar os produtos mais caros que existem no mercado, mas ele tem que dar um subsídio mínimo para as mulheres andarem conforme os padrões exigidos pela empresa. Uhum. Ou seja, é um direito. É o Exigir. direito da empregada sim, se desde que seja exigência do cargo ou da função. Aham, aham. Até o salto, né. Você tá sempre tem que estar sempre de salto, aí ela fala: "Poxa, eu não tenho dinheiro pra salto". Sim. Então você vai se arrumar para o trabalho, mas uma função que exige, é como se fosse um instrumento para o trabalho, né. Então a empresa tem que custear, é como se fosse isso mesmo. Uhum, uhum.
Ela vai se paramentar toda para trabalhar, né, de uma forma mais elegante, mais aparentável, exigência da empresa, então ela tem esse direito de receber um subsídio para custear toda essa despesa que ela vai ter. Eu queria agora que você deixasse para aquela câmera ali uma mensagem até para a gente finalizar, para a pessoa que nesse momento está sentindo que tem os direitos trabalhistas agredidos. Ela sabe ou ela imagina que ela está tendo que ela está sendo sendo abusada mesmo no trabalho, né. Por quê? Porque tá excedendo o direito, enfim, de alguma forma ela tá se sentindo prejudicada no trabalho e que isso não é legal. Eh, que a pessoa tem que fazer? Quais são os primeiros passos que ela tem que fazer para ela, pra que a justiça trabalhista faça valer no local de trabalho dela? Ainda que de repente ela perca o trabalho, né, provavelmente. Mas qual que é a melhor hora? Seria antes, eh ela entrar na justiça antes de estar empregado? Geralmente as pessoas entram depois, né, Sim. que saem, que são demitidas ou que pedem demissão, né. Mas para essa pessoa que está sofrendo isso e que ao mesmo tempo também sente aquela pressão de precisar de um trabalho, né, o que que você, tem a dizer para essas pessoas? Então, o que eu vejo hoje é Pode ir. que a informação ela está muito mais está chegando mais fácil para todo mundo. Então todo empregado hoje sabe um pouquinho do que ele tem direito ou não. E se você, empregado, viu que tem algum direito seu que está sendo violado, antes de qualquer atitude ou de pedir demissão ou qualquer atitude sua, procure orientação de um advogado trabalhista. É a melhor indicação que eu posso te dar. Independente se você quer continuar no emprego, se você já foi dispensado ou ainda vai entrar nesse emprego. Eu acho que é importante procurar essa orientação se a pessoa principalmente está pensando em sair ou já saiu, porque muitas vezes ela pode passar de vítima a também ser uma espécie A opressora, né? agressor. Que a partir do momento que você está tendo o seu direito violado, você vai trabalhar insatisfeito e pode ocasionar prejuízos maiores para você. Mas existem soluções que você pode sair dali, dessa situação que está te incomodando, de tal forma que você consiga sair com todos os seus direitos garantidos. É a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas para isso você precisa estar amparado por um advogado trabalhista. Não haja antes de procurar um advogado. E nem fique preso às 40% da multa, porque é possível, né, você sair de uma forma honrosa. Sim, você pode sair de uma forma honrosa com todos os seus direitos garantidos, inclusive a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Boa. Porque isso muitas vezes é o que deixa fica aquela briguinha, né. Eu Fica, faço pirraça para ser demitido e o patrão faz pirraça pra pessoa pedir demissão. ou para forçar você a cometer alguma falta grave para te mandar embora por justa causa. Então pense, procure orientação das advogadas trabalhistas, E está as advogadas, hein, gente, não é advogado não. das advogadas trabalhistas. E é engraçado, né, porque, a pessoa acaba se submetendo a uma situação psicológica muito difícil, né, por causa dessa questão de não querer pedir demissão para não perder os direitos, né, de seguro-desemprego, da multa do FGTS, e às vezes ela se sujeita àquilo, né, a esse desgaste, né, todo. Vai levando por tanto tempo que ela pode chegar até a adoecer também. A gente vive sob muita pressão social, econômica hoje, né, social e econômica, e mais esse, digamos assim, entrave no trabalho, que era para ser uma coisa leve, de onde você está tirando o sustento seu, da sua família, está produzindo, está sendo útil, né, na sociedade, e ao invés está te trazendo muitos transtornos que podem até te adoecer. E esse medo te trava e você fica levando isso por tempos e tempos, e cada vez pior. Então, antes que chegue nessa situação mais trágica, digamos assim, procure as advogadas trabalhistas, elas vão te orientar e você vai sair dessa situação, se você quiser, claro, né, ou melhorar de alguma forma, com todos os seus direitos garantidos. Muito bom. Laura, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Até uma próxima. Até.